Boa noite a todos, vocês que estão presencialmente e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais. Sejam todos muito bem-vindos e recebam nosso abraço fraterno. Para nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar e toca. Né? Então vamos deixar desligado, nem no VibraCall, para a gente não ficar curioso com o WhatsApp, tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor, ela distribui todos os meses cestas básicas para as famílias assistidas. E agora nós estamos no final do ano. E em dezembro nós entregamos para 3 meses, para dezembro, janeiro e fevereiro, porque a assistência social volta só em março. Então, na entrada aqui do nosso salão, nós temos a sacolinha com os itens da cesta básica. Quem puder colaborar, pegar uma sacolinha, levar para casa, aí ver o que pode nos ajudar. Se puder com a cesta inteira, ótimo, nós agradecemos, metade, cada um dentro da sua possibilidade, o que puder nos ajudar, porque dezembro são 3. Então, é bastante alimento que nós vamos precisar, tá bom? E a casa também vai ter o bazar de Natal, com os itens feitos pelo pessoal aqui do artesanato, vai ser no dia 6 de dezembro, 6 e 7 de dezembro. Então, a semana que vem vai ser o nosso bazar de Natal aqui no Paz e Amor. Tá? E também aproveitem, acaba amanhã, a quinzena Black de desconto da nossa livraria. É até amanhã, dia 30 de novembro. 20% de desconto em todos os títulos. E hoje é sexta-feira. Nosso pessoal, adivinhem o que eles fizeram para nós? Uma coisa que eu não gosto, não posso nem passar na frente. Lasanha. Eu falo que se o obsessor parar do meu lado assim, falar, olha, ali tem uma cantina que faz eu sair correndo. Não é? Lasanha. Temos de queijo ao molho 4 queijos e presunto e queijo ao molho ao sugo. E já está ali para a gente retirar, levar para casa, para jantar ou para o almoço de amanhã. E você que está em casa, dá uma passadinha aqui e vem pegar, porque é muito boa. Bom, eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho, a prece inicial. A Iven, que é trabalhadora aqui da casa, vai fazer para nós a palestra. A Raquel, as vibrações gerais, vibração do passe, das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. O livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, através do espírito irmão José. Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra, estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer, distancia-se de suas possibilidades, vê passar a juventude, assiste o declínio das forças físicas, prepara-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez, no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-o nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados.
quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho de Evangelho, vibração e paz, rogamos que ilumine a Iven para que ela possa nos passar tudo o que preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender estes ensinamentos e, ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Raquel e a equipe do Evangelho de sexta-feira pelo convite. E hoje, como lido pelo Jefferson no Evangelho, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do dever e o conceito do dever dentro da doutrina espírita. Para nós, o dever ele é uma obrigação moral. Ela é fundamental para a criatura, para consigo mesma, em primeiro lugar, essa parte é importante, e depois para com os outros. Sendo a lei da vida, ele é um estado de consciência que surge da reflexão sobre o bem, disciplina e respeito ao próximo e à sociedade. Ele não é uma imposição externa, mas é algo que brota de dentro de nós. Então vamos lá. Para começar, nós vamos conversar um pouquinho aonde inicia esse dever e aonde ele termina. O dever, ele vai se iniciar com as nossas atitudes quando nós começamos a, de repente, influenciar ou ameaçar a tranquilidade alheia. É aí que começa o nosso dever, porque tudo na vida tem os seus limites, não é verdade? E onde ele termina? Termina quando as ações e as imposições de outras pessoas interferem no meu bem-estar. Então, é assim que ele começa e é assim que ele termina. Então, a primeira parte desse dever, o que nós precisamos compreender enquanto seres humanos, né? Primeiramente, o dever, ele deve ser exercido conosco mesmos. Como criatura, nós temos necessidades biológicas, nós temos que cuidar desse aparelho que foi emprestado por Deus, para que nós possamos caminhar na nossa jornada evolutiva, na medida do possível, sendo responsáveis pelo nosso próprio bem-estar. Isso inclui cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa parte espiritual e também psicológica. Então, o primeiro dever que nós temos que ter, em primeiro lugar, é conosco mesmo. Tem aquela frase que diz assim, que as pessoas só dão aquilo que elas têm dentro dela. É impossível eu doar a minha paciência, eu doar paz, eu doar amor, sendo que eu não germinei essa semente primeiro dentro de mim mesmo. Então, o dever, nós, como criaturas de Deus, nós precisamos entender que se amar não é egoísmo. É, em primeiro lugar, você se colocar numa postura de servidor que consegue doar e explanar aquilo que já sabe e que tem dentro de si. Então, essa é a primeira parte. Então, para você também compreender o seu próprio dever, primeiro você se insere como a individualidade. Quem eu sou? Quais são os meus gostos? Qual é a minha tarefa? O que eu vim fazer aqui, nesta encarnação? Precisamos lembrar também que nem sempre os meus deveres são iguais aos deveres do meu próximo.
Uma lição, ela pode ser aprendida e assimilada por uma pessoa de uma forma e por outra pessoa de outra forma. Embora todos nós aqui estejamos inseridos na lei de ação e reação e estamos sob a misericórdia e a tutela divina, mesmo assim nós não viemos aprender as mesmas coisas. Temos aprendizados diferenciados. Então, uma coisa é assim, eu querer ajudar o próximo, né? Que essa é a próxima parte que nós vamos conversar a respeito. Mas outra coisa algumas pessoas se perdem na vida do próximo, achando que a tarefa que ela tem é cuidar, é fazer pelo próximo aquilo que cabe a ele. É aquela questão, a gente escuta uma palestra e fala, se o meu marido estivesse aqui, se a minha esposa estivesse aqui, se os meus filhos estivessem aqui. Cada um vai ter o seu próprio tempo para aprender, para evoluir e para fazer as modificações necessárias que lhe cabem para a sua própria evolução. Então, nós precisamos entender que, assim, somos seres individuais, temos os nossos próprios compromissos, porém, que agora entra a segunda parte, estamos inseridos no coletivo. Então, se cada um soubesse e fosse claro fazer a parte que lhe cabe, nós não teríamos as regras. Mas nós, como estamos no planeta de prova e expiações, necessitamos de uma base, de uma referência, que são as regras, para que nós possamos conviver em harmonia dentro do coletivo. Para que nós saibamos os nossos limites e para que nós respeitemos o bem-estar e a convivência com o nosso próximo. Então, uma vez que a gente tem consciência da nossa individualidade e já sabe que nós aqui, como seres frágeis, até por um instinto de sobrevivência, precisamos viver no coletivo, para que um possa ajudar o outro, nós temos que ter esses parâmetros, né? Porque não existe liberdade sem responsabilidade. É muito comum a gente confundir, poxa, eu gostaria de ter uma maior liberdade. Mas, pelo contrário, cumprindo as nossas obrigações e aquilo que nos cabe, é que nós temos uma liberdade maior. Porque ninguém veio para cá a passeio. Todos nós temos uma tarefa a ser cumprida, que cabe única e exclusivamente a nós mesmos. Então, parece óbvio, né? Mas, muitas vezes essas regras em sociedade, elas são infringidas. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre leis. Existem duas leis. Existem as leis dos homens, existem a lei de Deus. As regras e os deveres que são criados pelos homens são leis e normas jurídicas elaboradas pelos representantes de uma nação. Ela serve para as pessoas, por exemplo, você não pode ultrapassar o farol vermelho. Na época da Covid, precisa andar de máscara, precisa respeitar um distanciamento social. Quando você chega em um hospital, você precisa seguir as normas daquele hospital. Primeiro você dá a entrada, você mostra o seu documento, depois você passa por uma triagem. As regras estão em todos os locais, para que nós possamos viver de uma forma ordenada. É necessário que se estabeleça essas regras. Mas, agora falando um pouco da parte jurídica, da parte de leis. As leis dos homens, elas vão alterando conforme o passar do tempo e conforme a necessidade de que se alterem aquelas leis. Então, essas leis, elas não são fixas. Elas não são leis imutáveis, que uma vez que você estabelece aquele tipo de lei, nunca mais ela vai mudar. Ela muda conforme o tempo, conforme a necessidade. Mas, se nós formos pensar a curto prazo, né, tudo que é material pode ser corrompido. As leis muitas vezes são corrompidas pelos homens. E quando a gente se apega demais ao material, o material ele dá uma sensação de bem-estar e alegria. É verdade, mas é momentânea. Ela não é duradoura. Ela não é uma coisa que você cultiva, uma virtude que você aprende, e ela pode ser levada com você para o resto de uma existência. Tudo aquilo que é material, ele nos traz um bem-estar e uma felicidade, mas que é momentânea.
Agora, as leis de Deus, a partir do momento que nós passamos a compreendê-las, a segui-las e a respeitá-las, a felicidade ela se torna mais duradoura. Simplesmente pelo fato de nós sabermos que podemos dormir com a consciência tranquila, que embora nós tenhamos as nossas imperfeições, o esforço foi grande em seguir com a consciência alinhada com os princípios de Deus. Começa daí essa felicidade que é duradoura. Porque enquanto nós estivermos aqui no planeta Terra, geralmente eu falo isso e eu considero assim, uma das poucas verdades. Uma encarnação que seja 60, 70 ou 80 anos, para a espiritualidade não é nada. Passa em um piscar de olhos. Então o tempo que nós temos aqui precisa ser aproveitado. Nós temos a tendência a ceder à zona de conforto, né? Mas os seres humanos, eles não estão prontos e inacabados. Nós estamos em constante evolução. E para esse processo de evolução ser favorecido, nós precisamos, em primeiro lugar, nos aceitar como somos, mas não se acomodar. A partir do momento que eu conheço as minhas imperfeições, eu me coloco a serviço da vida para poder trabalhar em cima dessas imperfeições e, paulatinamente, colocar em prática os preceitos e os princípios que são passados de Deus para nós. Porque nós todos temos essa faísca divina dentro de nós. E a nossa consciência nos leva a entender o que é certo e o que é errado. O bem e o mal, ele não é relativo. O bem e o mal, o bem é o bem, o mal é o mal. Uma vez que existem as leis, uma vez que existe Deus, uma vez que nós compreendemos que esse Deus ele é bom e ele é justo, as leis dele são voltadas às características do próprio Deus. Então nós não temos dúvidas do que é certo e do que é errado. É claro que, como somos imperfeitos, nós passamos em muitas circunstâncias e situações a cometer os erros que futuramente pode nos levar para uma transformação muito positiva para a nossa própria evolução, uma vez que eu compreendo que aquele caminho já não me serve mais. Precisa de coragem para mudar? De fato precisa, mas também ficar numa posição de vitimismo, ou até mesmo achar que você não tem essa capacidade de seguir em frente de uma outra forma, também tem o seu preço. Então a mudança, quanto mais paulatina e consciente, é melhor para o nosso próprio ser. Primeiro a gente internaliza e depois a gente passa a colocar em prática. E nós passamos a ver uma diferença, porque os nossos atos, as nossas ações, refletem no coletivo. Embora eu seja um ser individual, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, vai impactar no meu coletivo. Porque o nosso grau de evolução aqui, nós estamos juntos para aprendermos uns com os outros. De repente, o que eu tenho ciência, eu tenho consciência, para mim é muito claro, para as pessoas que estão ao meu redor, não é tão claro assim. A pessoa teve um outro histórico, passou por um outro tipo de situação, teve uma outra vivência que não permitiu evoluir ou compreender aquele tipo de lição que para mim já é uma coisa que já foi estabelecida. Então nós precisamos sim uns dos outros para poder evoluir. As leis de Deus, uma vez que nós sabemos que elas são perfeitas, né? E cada vez que eu sigo essas leis, eu me aproximo dele. Todas as vezes que eu infrinjo essas leis, eu me afasto de Deus. E a nossa própria consciência nos diz, quando nós estamos nos aproximando daquilo que é bom, daquilo que é correto, ou quando eu estou me afastando. Porque, como foi lido nessa mensagem do Evangelho no começo, conhecer as leis é uma coisa. Obedecê-las, segui-las é outra, porque há dificuldades em seguir essas leis. Há dificuldades em transpor as nossas paixões, os nossos vícios, as nossas dificuldades em ordem de seguir essa lei. Então, há um antagonismo com relação a esse aspecto, porque embora eu conheça as leis,
é mais confortável para mim continuar seguindo, de repente, com aquela tendência que eu tenho, como eu disse, e que já não me cabe mais. Ou que prejudica não só a mim própria, mas prejudica também o meu próximo. Porque a vida, ela traz situações para que nós enxerguemos essa verdade. Ela traz, embora às vezes de forma dolorosa. Então nós torcemos para que seja por amor, e não de repente só a dor, que também é pedagógica. Mas precisamos nos alertar, né? Os tempos são de mudanças, e as mudanças começam dentro de nós. Bom, no judaísmo foi criado o Torá. O Torá, em hebraico, significa doutrina, que são 5 livros da Bíblia judaica, que é o Êxodo, a Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses pergaminhos tinham uma série de preceitos que determinavam uma vida em comum. Eles foram recebidos por Moisés, no Monte Sinai, e foram estabelecidos numa época em que o povo era muito bárbaro. Havia muita violência. Mas como foram preceitos recebidos por Deus e transmitidos através de Moisés, aquilo que é lei, e é lei divina, independente do que as pessoas achassem, se gostassem ou não, elas tinham que ser seguidas. E aquele era o tipo de lei necessário para o nível de consciência à época, onde as pessoas eram muito violentas. Passado um tempo, quando chegou a hora de Jesus, né, que as pessoas já não ainda totalmente conscientes dos seus atos, mas uma outra época já determinava que Jesus ele veio sintetizar todas essas leis em uma única lei, que é uma lei suprema. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo e não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que lhe fizessem, sintetiza todas essas leis anteriores. Todas as leis estão embutidas nessa única lei. Então Jesus ele passou, né, esse princípio para que as pessoas compreendessem que isso é se amar. Se você se deseja o bem, se você cultiva o bem dentro de você, é natural que você deseje e almeje esse bem também para o seu próximo. E quando você segue isso, você também está se aperfeiçoando a sua vinda a esse mundo e a sociedade em que nós vivemos. Então, se nós compreendêssemos de fato esse ensinamento, por exemplo, não existiriam vizinhos em um condomínio que escutam som alto, perturbando o sono das outras pessoas que moram no condomínio. Não haveriam pessoas sem dificuldades de locomoção estacionando em vaga para pessoas que têm dificuldade de locomoção. Não haveriam pessoas passando em faróis vermelhos. Veja como nós ainda somos imaturos e precisamos das leis e das regras para poder ter um parâmetro do que fazer e de como devemos proceder perante o próximo e na comunidade. Então, o espírito, quando nós falamos assim, esse espírito ele é muito evoluído. Na verdade, o evoluído é um espírito maduro. É um espírito que já passou por uma sucessão de encarnações, de existências e teve vivências. E esse espírito ele foi se lapidando para poder adquirir esse grau de maturidade. Então, ele compreende que se o irmão ou a irmã dele não estiver bem, isso impacta nele e ele também não vai estar. Então, ele age em benefício próprio e ele estende esse benefício para os próximos, para que as outras pessoas também sintam, na medida do possível, né, aquilo que nos cabe, aquilo que nos compete, porque não somos super-heróis, mas para que ele sinta também esse bem-estar, essa felicidade e essa alegria de estar inserido no coletivo. Então, onde está escrita essas leis? Nós costumamos falar que ela está escrita na nossa consciência, porque a consciência ela aponta, né, aquilo que é certo e aquilo que é errado.
E essas leis de Deus, elas extrapolam aquilo que, enquanto ser humano limitado que nós somos, nós não compreendemos. Nós somos limitados em nossos pontos de vista, mas Deus não. Ele é infinito, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é bom. Então, nós automaticamente, ao seguirmos os seus passos, que Ele enviou Jesus, o Mestre, por isso Ele tem esse título, Ele veio para ensinar, Ele é o Mestre. Então, nós temos a certeza de que, de fato, aquilo é o correto. Quando nós entramos nos eixos e sabemos qual é a nossa própria tarefa perante nós mesmos e perante aqueles que nos cercam, uma sensação de bem-estar muito grande invade o nosso espírito. E a gente não tem dúvida de que aquele é o caminho a ser seguido, embora não seja confortável, porque nós sabemos muitas responsabilidades, muitas dificuldades a transpor, muitas testes, né? Porque somos testados o tempo todo, como os alunos na escola. De fato, nós não vamos saber se o aluno ele reteve aquele aprendizado enquanto ele não fizer uma prova e passar naquela prova. Então, Deus faz o mesmo conosco. Não é punitivo, é pedagógico, porque Ele quer a nossa evolução, Ele urge pelo nosso bem-estar e para que nós possamos trabalhar na seara dEle também. O convite é feito a todos nós. Nós podemos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance sem nos prejudicar e beneficiar o próximo que está ao nosso redor. Então a frase, reconhece-se o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelos seus esforços em dominar as suas más tendências, nunca foi tão propício para um título como um dever. Então que nós façamos isso para sair da zona de conforto, para evoluir, para aprender e para que nós não nos tornemos seres acomodados. Muito obrigada pela paciência e até uma próxima oportunidade. Vamos agradecendo a Iven por todas essas palavras que ela nos trouxe. Vamos emanando as nossas melhores energias a ela e todos os seus familiares. E que ela possa estar conosco sempre, nos trazendo ensinamentos. Gratidão, Iven. Agora vamos passando para a segunda parte do nosso trabalho. Vamos fechando os nossos olhos para melhor nos concentrarmos. E vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus, com todos os seus prepostos e unidos em um só pensamento, um só coração. Vamos saindo em uma caravana fraterna, percorrendo cada canto e recanto do nosso planeta azul, passando por todos os continentes, levando amor, paz, união, fraternidade, equilíbrio, cura, saúde. Que cada canto e recanto deste nosso planeta azul receba todas essas nossas vibrações. Vamos pedindo por todos os governantes destas nações, que eles possam ter responsabilidade, discernimento, serenidade, honestidade, para fazer o melhor pelos seus países, pela sua população. Vamos agora vibrando por todos aqueles que neste momento estão no leito de dor. Não importa se seja nos hospitais, em casas de repouso, nos lares. Que essas pessoas tenham fé, esperança de dias melhores.
Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão em situação de rua, que mãos amigas possam levar essas pessoas um prato com comida, um copo com água limpa, uma palavra de esperança, de fé, agasalhos, que essas pessoas se sintam mais fortalecidas. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão nas viciações, não importa se seja do álcool, das drogas, dos jogos, do sexo desregrado, que essas pessoas possam dizer a elas mesmas: chega, basta, nunca mais quero isso para a minha vida. Que as famílias dessas pessoas também sejam amparadas. Vamos pedindo pela nossa casa de paz e amor, que ela continue fazendo esse trabalho de acolhimento, de amparo assistencial, espiritual, a todos nós. Vamos pedindo pela nossa casa de Guaianazes, o Caspage, que aquela casa continue fazendo aquele trabalho assistencial naquela região que tanto necessita, fazendo também seus trabalhos doutrinários, levando para aquelas pessoas os ensinamentos do Cristo. Vamos pedindo pela nossa comunidade terapêutica em Ferraz de Vasconcelos, que aquela casa continue fazendo o trabalho de acolhimento a todos os nossos irmãos dependentes químicos que lá adentrarem. Que ela continue forte, firme no seu propósito de amparo a nossos irmãos que estão nas viciações. Vamos pedindo licença agora para pedir pelos nossos amigos, nossos familiares e por nós. Que continuemos neste trabalho incessante de seguir nos caminhos retos do Mestre Jesus. Vamos pedindo pela nossa urna dos desencarnados, que todos aqueles nomes que estão ali sejam levados, paz e luz. Vamos pedindo pelas urnas dos encarnados, que todas as energias sejam levadas àquela urna para aqueles nomes que estão lá, energias de equilíbrio, de saúde, de paz. E assim, aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e neste momento tem alguém necessitando de uma vibração de cura, de equilíbrio, de paz, serenidade, não importa. Que essas energias sejam levadas neste momento a essas pessoas. E agora que já doamos, estamos preparados para receber o nosso passe. O médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade amiga nessa transfusão de energia. Continuemos com os olhos fechados, porque o médium não irá lhe tocar fisicamente. Uma luz branca desce do alto e adentra ao nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça. Essa luz irá fazer uma religação com o mais alto, nos religando com Deus, com o nosso mentor, com Jesus. Essa luz desce,
chega ao nosso centro de força frontal, na altura da nossa testa. E lá, todos os pensamentos deletérios serão trocados por pensamentos de amor, de união, pensamentos bons e belos. Essa luz desce mais um pouco e chega ao nosso centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta. Que cada vez mais esse órgão da nossa fala possa proferir palavras belas, palavras boas, palavras de amor. Essa luz desce mais um pouco e chega ao nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração. E lá, todos os nossos sentimentos, emoções contrárias à lei do amor possam ser eliminados e cada vez mais colocarmos amor, amor e amor. Essa luz desce, chega ao nosso centro de força gástrico, na altura do nosso abdômen. E lá, todos os órgãos do nosso sistema digestivo são reequilibrados, asepsiados, realinhados. Essa luz desce mais um pouco e chega na altura do nosso baço, no nosso centro de força esplênico. E lá, nosso sistema hematológico, imunológico, são filtrados, nos deixando mais imunizados. Essa luz desce, passa pelas nossas pernas, pelos nossos pés, sobe pela parte posterior das nossas pernas, chegando ao nosso centro de força básico, na altura da nossa coluna lombar. E lá, todas as vértebras serão realinhadas, nos deixando com mais altivez, mais eretos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Essa luz sobe novamente e chega ao topo da nossa cabeça, nos colocando em uma cúpula de proteção, que iremos ficar até o nosso próximo tratamento. E se em algum momento sairmos da nossa serenidade, lembremos do momento deste passe para podermos nos reequilibrar novamente. E agora vamos pedindo pelas equipes de fluidificação das águas. Mesmo que você não trouxe o seu vasilhame, mentalize os vasilhames do seu lar, o seu filtro. E lá serão colocados todos os nossos medicamentos. Equipes agora adentram nas matas, nos rios, nas florestas e retiram raízes, sementes, folhas, substâncias necessárias para o preparo do nosso medicamento, que serão levados aos laboratórios da espiritualidade maior, onde farmacêuticos, médicos, homeopatas, biólogos, químicos irão macerar todas essas substâncias que serão colocadas no nosso vasilhame com água. E ao ingerirmos este medicamento, esta água, sempre precedidos da leitura do Evangelho, ou de uma prece, ou de um pensamento edificante. Lembremos que se tomamos medicamentos prescritos pelos médicos da terra, que não deixemos de tomar, tomemos juntamente com esta água para potencializá-los. E assim, agradecidos que estamos por todas as benesses que aqui recebemos, pelas palavras edificantes que a Iven nos trouxe,
pelo nosso passe, por sairmos daqui melhores do que adentramos, vamos dizendo: Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, Pai, à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Uma ótima noite a todos, muito obrigada pela presença e até a semana que vem, se Deus quiser. Um ótimo final de semana. De luz, paz e amor em Jesus.